Fala pessoal, dando início agora a mais uma aula. Hoje nós vamos abordar a Lei 11.343, conhecida como a Lei de Drogas, beleza? Não sei se vamos conseguir trabalhar tudo somente em uma aula, porque é muito grande, né? São textos, né? E eu preparei para vocês um resumo bem detalhado da Lei 11.343 e algumas questões, né? Como é cobrado em prova, tá? Vamos dar início. Se não conseguirmos abordar todos os tópicos nessa aula, né, teremos aula 2, beleza? Então vamos lá, Lei 11.343, né, suas disposições preliminares. Artigo 1º. Para fins desta lei, artigo 1º, parágrafo único, tá? Para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas, atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, o que é considerado drogas, de acordo com a Lei 11.343, são o quê? Produtos ou substâncias capazes de causar dependência, correto? Que estão o quê? Em leis, né? Estão relacionados ou detalhados em leis, né? E quem que faz essa atualização é o Poder Executivo da União, tá? Então, para fins da Lei 11.343, drogas são substâncias capazes de causar dependência. Agora, o artigo 2º, ó. Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos, dos quais possam ser extraídas ou produzir drogas. Então, o cultivo de drogas, né? Além do cultivo das drogas, correto? Também você armazenar, tá? Tudo isso é proibido, tá? Em qualquer hipótese, salvo, tá? Por quê? Para toda regra, nós temos uma exceção. Então, o cultivo, né, o tráfico de drogas, ele é proibido em todo o território nacional. Cultivo, colheita e exploração. Ressalvada, então aqui eu tenho uma exceção, tá? A hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas de 1971 a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico ou religioso. Então, aqui basicamente ele está falando, né, no caso de religiões, correto? Que fazem o uso de drogas, assim, de plantas, né, como para curar, enfim, ali como seita, faz parte da seita de determinada religião, né? Claro que quantidade permitida em lei, mas não é que pode, né, essas pessoas que fazem parte dessa seita, não é que elas podem usar de forma exacerbada, tá? Mas a religião, né, nesse caso específico, tá? Desde que com autorização legal ou regulamentar, podem ter, né, determinada quantidade de substância para os seus rituais ali, enfim, já que o Brasil é um estado laico em relação à religião, tá? Parágrafo único do artigo 2º, ó, pode a União, então, além, né, dessa hipótese de ritos, né, ritualísticos, né, religiosos, temos também o que? Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio e a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais. Então, o plantio e cultura, né, de drogas também para fins medicinais, desde que autorizado pela União, tá? Ou científicos, em local e prazo pré-determinados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supra-mencionadas. Então, a União ela pode sim autorizar o cultivo e a colheita de drogas para fins medicinais ou científicos, desde que, né, em local e prazo pré-determinados, tá? Então, temos aqui, ó, atribuição, né, de quem é a atribuição de autorizar o plantio, né, a colheita e o cultivo das drogas. Ó, é atribuição do Poder Executivo, autorização, bem como a regulamentação do plantio, cultura e colheita de tais vegetais quando estes forem utilizados apenas para fins medicinais ou científicos. Então, cabe ao Poder Executivo da União autorizar. Agora temos aqui, já pulando, né, o que é cobrado na nossa prova, que é mais importante para a gente, já vamos lá para o artigo 23A, tá? Do tratamento do usuário ou dependente de drogas. Isso aqui não cai em provas, isso aqui despenca em provas, tá? Artigo 23A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial. Então, o tratamento ambulatorial, que é aquele que não exige a internação, ele é a prioridade. Primeiro, eles vão tentar esse tratamento caso consigam progredir, né? Eles não vão direto para a internação. A internação é só em casos extremos, como vocês vão ver mais à frente, tá? Incluindo, excepcionalmente, formas de internação. Então, a forma de internação, como eu falei, é o que? É um caso excepcional, não é via de regra, tá? Em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos e normas dispostas pela União
e articuladas com o serviço de assistência social. Resumindo para vocês o artigo 23, tá? A prioridade do tratamento do usuário de drogas é o quê? É o tratamento ambulatorial. Não teve jeito? Aí sim, aí nós vamos para a internação e vocês vão ver mais adiante como funciona a internação do usuário dependente. Parágrafo 2º. A internação de dependente de drogas somente será realizada em unidade de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipamentos multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, ou seja, ele deve ter o CRM, do estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação. Então, se no estado de São Paulo, um exemplo, estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, o médico ali, ele vai autorizar a internação de um determinado paciente, é necessário que esse médico seja do estado onde o paciente vai ser internado, tá? É necessário que o CRM do médico, o médico seja registrado no estado onde ele está falando para poder internar ali o dependente, tá? E como vocês podem ver, né? Não é simplesmente vamos internar o dependente, tá? Depende de quê? Depende de autorização, né, por médico competente, ou seja, o médico da área, né, de assistência social. Parágrafo 3º. São considerados dois tipos de internação. Então, nós vimos aqui questão do tratamento do dependente, né? Nós temos ali o tratamento ambulatorial e de forma exclusiva a internação e quem pode ali autorizar, quem deve autorizar, na verdade, a internação. Agora, nós temos aqui no parágrafo 3º. São considerados dois tipos de internação. Inciso 1º, internação voluntária. O que é internação voluntária? É aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas, ou seja, o próprio dependente, né, o usuário ali, ele concorda em ser internado. Inciso 2, tá? Inciso 2º, ó, internação involuntária. Então, na voluntária, ele está de acordo. Agora, a involuntária é aquela que se dá sem o consentimento do dependente, a pedido do familiar ou do responsável legal, ou na absoluta falta deste, ou seja, na falta do responsável legal, de servidor público, ou seja, eu tenho aqui, ó, a internação involuntária, ó, é aquela que se dá sem o consentimento do dependente, a pedido de quem? De um familiar ou de um responsável legal, tá? E na falta de quem? Na falta de um familiar ou de um responsável legal, quem que irá ali solicitar essa internação involuntária? Servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do SISNAD, com exceção de servidores da área de segurança pública, que é constante a existência de motivos que justifiquem a medida. Então aqui, resumindo para vocês, tá? Quem pode autorizar a internação involuntária, né? Então nós temos ali algum familiar, né? Ou seja, pode ser um familiar, um responsável legal, ou na falta deste, o servidor público, né? Que faça parte do SISNAD, ou que seja da área de assistência social ou da área de saúde. Servidor da área de segurança pública, ele não pode, tá? Não importa se é delegado, policial militar, policial penal, ele não pode o quê? Solicitar a internação, solicitar a internação involuntária, tá? Servidor da área de segurança pública, não, tá? Seguindo agora, da internação involuntária, ó, deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante, de que optou por este regime de tratamento. Lembra? Aqui estamos falando da internação voluntária, ou seja, quando o agente ele concorda em ser internado. Então, para que isso aconteça, né, deverá o quê? Ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante, de que optou por este regime de tratamento. Então, se ele está de acordo, ele vai preencher um documento. Beleza. Seu término dar-se-á por determinação do médico responsável. Então, para quando o término da internação voluntária dar-se-á o quê? Determinação do responsável, do médico responsável, ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento, ou seja, o próprio agente. Tá? Então, na internação voluntária, ele vai preencher um termo que ele está de acordo, né? Ninguém obrigou ele a estar ali. Beleza. E como vai se dar o fim desse tratamento? Pelo médico responsável ou quando o próprio agente ele quer sair, não quer continuar com aquele tratamento, com aquela internação, beleza? Agora, da internação involuntária, ó, deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável, então após o médico dar o ok, será indicada depois de avaliação sobre o tipo de droga utilizada, ou seja, qual é a droga que o agente ele é dependente, o padrão de uso e, na hipótese comprovada, de impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde. Como eu falei com vocês, a internação ela vai se dar o quê? Em casos extremos, né? Porque a prioridade é o tratamento ambulatorial, aquele que não necessita de internação do agente ali, do dependente. Ó, perdurará apenas pelo tempo necessário a desintoxicação no prazo máximo de 90 dias, tá? Tendo seu término determinado pelo médico responsável. Então, o prazo máximo dessa internação
involuntária de 90 dias, né, ele vai dar fim, né, a essa internação por autorização do médico responsável. Ó, a família ou o representante legal poderá a qualquer tempo requerer ao médico a interrupção do tratamento. Então a família ou o representante, né, no caso da internação involuntária, eu tenho ali um familiar ou o titular legal, né, o representante legal daquele agente ali, daquele dependente, ele também pode requerer ao médico a interrupção do tratamento. Beleza. Parágrafo 6º. A internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Então, novamente aqui, a lei aqui está falando para a gente o quê? Que a internação é somente em casos extremos, tá? É somente quando o tipo de tratamento extra-hospitalar ou ambulatorial não surtirem efeito. Então, né, chegou-se à conclusão que realmente deve internar aquele agente, aquele dependente, tá? Agora, finalizamos ali, agora nós vamos falar do artigo 27, dos crimes e das penas, tá? Artigo 27 fala o seguinte, ó, as penas previstas neste capítulo, poderão ser aplicadas isoladas, ou seja, eu posso aplicar somente uma, ou cumulativamente, eu posso aplicar todas, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor. Então, em relação ao artigo 27 aqui, nós temos o quê? Que as penas, né, previstas neste capítulo aqui, elas podem ser aplicadas de forma isolada, né, somente uma, ou cumulativamente, o juiz pode aplicar todas, tá? Bem como elas podem ser substituídas, desde que ouvidos o MP e o defensor, tá? Artigo 28, agora vamos lá. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então aqui estamos diante das penas que estavam previstas ali no artigo 27, onde o artigo 27 mencionou as penas do artigo 28. Ó. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, tá? Ao dependente. Parágrafo 1º. As mesmas medidas submete-se quem para seu consumo pessoal semeia. Então eu vou além do artigo 28 aqui, o parágrafo 1º fala o seguinte, ó. Então a quem eu posso aplicar essas penas? Quem também, ó, para seu consumo pessoal semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica, tá? Então aqui o usuário, ele é quem transporta droga para si próprio, tá? Mais à frente nós vamos ver como vai ser enquadrado ali aquela questão de tráfico ou não, beleza? Parágrafo 2º, ó, agora começa, ó. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ou seja, são vários fatores, tá? Não é porque encontrou um agente ali com determinada quantidade de droga que ele é traficante, não, nem que significa que ele também é só usuário. Então, quem vai definir isso aí é o juiz, né? Ele vai levar como critério de avaliação os seguintes aspectos, ó. Se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade, ou seja, qual o tipo de droga, qual a quantidade de drogas que o agente portava naquele momento, da substância apreendida, o local onde ele se encontrava ali, qual era o local que ele estava, as condições em que se desenvolveu a ação, ou seja, foi uma fuga, a polícia estava passando, ele correu, como se deu ali a apreensão daquele agente com aquelas drogas. As circunstâncias sociais, isso aí pesa bastante, e pessoais, o agente, ele já veio na delegacia por outras vezes, ele é tido como um traficante, como é a questão social desse agente, né? E pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. Então, vai levar em conta vários critérios para definir ali se vai oferecer uma denúncia por tráfico, né, contra aquele agente ali. Parágrafo 3º. As penas previstas nos incisos 2 e 3, que fala da prestação de serviços à comunidade e da medida educativa de comparecimento ao programa de curso educativo, no caput deste artigo, serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses, tá? E detalhe, ó, que é aquela prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento ao programa ou curso supletivo. Então, ela vai ser aplicada, primeiramente, pelo prazo máximo de 5 meses. Diego, esse é o prazo máximo? Não. Por quê? Parágrafo 4º. Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 2 e 3, que eu falei que eram 5 meses, do caput deste artigo, serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Então, aqui o usuário, né? O juiz pode aplicar ele prestação de serviço à comunidade, comparecimento, né, a curso educativo, primeira vez, 5 meses. Novamente, o mesmo agente, o mesmo dependente químico, agora é 10 meses, né? Parágrafo 5º.
A prestação de serviço à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, onde ele vai prestar ali o seu serviço comunitário. Parágrafo 6º. Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse, o agente poderá, o juiz se recuse o agente, ou seja, o agente se recusou a cumprir, o juiz poderá submetê-lo sucessivamente à admoestação verbal e à multa. Artigo 30, tá? Prescrevem em 2 anos a imposição e a execução, tá? Ou seja, dessas penas aqui, em 2 anos, elas são prescritas. Agora tem o artigo 31, da repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Já estamos chegando também no artigo 33, tá? Vamos lá. Artigo 31. É indispensável, ou seja, é necessário, tá? Uma coisa que eu não posso, uma coisa que ela é indispensável, eu necessito dela, então é necessário a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir para qualquer fins, drogas ou matérias-primas, destinada à sua preparação, observada as demais exigências legais. Então, é necessário a autorização de autoridade ou da autoridade competente, tá? Agora chegamos no artigo 33, que fala o seguinte, ó, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão. Na reclusão tem 3 tipos de regime, fechado, semiaberto e aberto, de 5 a 15 anos, Essa é a pena do tráfico de drogas, inicialmente ali só o artigo 33. Então, o policial militar, ele abordou a gente ali, a gente estava com determinada quantidade de drogas ali, ele fala, não é, eu sou usuário, eu estou levando para um amigo ali, eu não vou cobrar nada dele não. Opa, tráfico de drogas, por quê? Fornecer drogas ainda que gratuitamente, beleza? Parágrafo 2º, induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Pena, detenção, na detenção tem o regime semiaberto e aberto, de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 3º, despenca em prova também. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano, tá? Então, ainda que seja ali o cônjuge, namorada, você oferecer drogas ao seu companheiro ou companheira, ainda que sem visar lucro, mas para consumirem juntos, pena, detenção de 6 meses a 1 ano. O parágrafo 4º da Lei 11.343, do artigo 33, ele fala aqui pra gente do tráfico privilegiado. Vou estar lendo para vocês. Veja bem. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, artigo 33, as penas poderão ser reduzidas. Então aqui eu tenho uma atenuante, de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário. É muito importante vocês estarem anotando isso. Quando o agente pode ser denunciado ali, ele pode ser enquadrado no tráfico privilegiado, que é uma atenuante da pena, beleza? Seja o que? Primário, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Então, para que o agente, de repente, o advogado ali, do agente que foi preso por tráfico de drogas, eu tenho um sujeito que ele foi preso, ele é primário, é a primeira vez dele no 33, ele tem bons antecedentes, ele trabalha, ele não se dedica às atividades criminosas, ele não integra a organização criminosa, pode ser que ele fique ali no tráfico privilegiado, que é uma atenuante da pena. Isso favorece ao agente, tá? Eu tenho agora o artigo 34, que fala o seguinte, ó, fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente. Gravem muito bem isso. Maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, tráfico de maquinários aqui. Pena reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, caput do 33, e parágrafo 1º e 34 desta lei. Então, é associação para o tráfico. Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo, incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36 desta lei, que nós vamos estar lendo aqui, tá? Então, um bizu que eu trouxe para vocês saberem diferenciar o quê? Eu tenho associação para o tráfico, eu tenho associação criminosa e eu tenho organização criminosa. Inclusive, temos a lei 12.850, a lei de organização criminosa. Ô, Diego, como eu vou saber diferenciar o que é associação para o tráfico, o que é associação criminosa e o que é organização criminosa? Vou explicar para você. Associação criminosa está prevista lá no nosso Código Penal, artigo 288. Fala o seguinte, ó, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Então aqui eu tenho associação criminosa. Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade. Desculpa. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Então tem associação criminosa, e se essa associação criminosa tiver o que? Armas à sua disposição, ou criança ou adolescente integrar essa associação criminosa, a pena vai ser o quê? Vai ser dobrada, tá? A organização criminosa, Lei 12.850, artigo 1º, parágrafo 1º, fala o seguinte, ó, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada o quê? Pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, ou seja, não precisa ser somente vantagem em dinheiro, tá? Mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional, ou seja, que afetem outros países, né? Ou seja, eu tenho ali a organização, ela atua em vários países, então eu tenho ali uma organização criminosa. Beleza? Agora vamos aqui, ó, artigo 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33. Desculpa. Caput e parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena reclusão de 8 a 20 anos. Beleza? Agora, artigo 37. Colaborar como informante. Ó, o Bush aqui. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Ou seja, aquele cara que é o informante, ó, a polícia tá vindo, né, que fica ali, uns chamam de bucha, de mula, né? Mula é o que carrega a droga ali, mas é o cara que fica no radinho ali, passando a informação. Esse sujeito também pode ser preso ali com uma pena de reclusão, regime fechado, semiaberto ou aberto, de 2 a 6 anos. Artigo 38, isso aqui também despenca e prova. Prescrever ou ministrar culposamente, ou seja, sem a intenção, drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas. Tá? Então, a pessoa ali que pode ministrar ali, que pode prescrever as drogas, o tipo de droga, ela prescreve quando a pessoa não precisa, ou quando a pessoa precisa, ela prescreve em doses excessivas, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, detenção, uma pena mais branda, né, de 6 meses a 2 anos. Artigo 39. Conduzir a embarcação, esse aqui também despenca em prova. Conduzir a embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada. Agora tenho aqui uma qualificadora, tá? As penas de prisão e multas aplicadas cumulativamente com as demais serão de 4 a 6 anos. E multa se o veículo referido no caput deste artigo foi transporte coletivo de passageiros, no caso do artigo 39. A majorante, artigo 40. As penas previstas nos artigos 33 e 37 destas são aumentadas de 1/6 até 1/3, ou seja, nós vamos aumentar as penas do artigo 33 e 37C. Inciso 1º.
A natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito, ou seja, no artigo 33, eu tenho aqui o tráfico internacional. E detalhe, não é necessário que a droga chegue ao país de destino, né, para que o sujeito responda por tráfico internacional de drogas, entendimento do STF. Inciso segundo, o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou violência. Então aqui eu tenho a majorante do artigo 33 e do artigo 37. Eu tenho aqui também, ó, a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de redes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Inciso 4. Também, ó, o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Inciso 5. Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. Inciso 6. Sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente, ou que tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento ou determinação, no caso aqui de uma pessoa deficiente mental. E inciso 7. O agente financiar ou custear a prática do crime, ou seja, aquele que custeia ou financia o tráfico, ele também vai ter a majorante, né, sendo enquadrado no artigo 33 ou no artigo 37. Gente, vou finalizar com vocês. Trabalhamos aqui o que é mais cobrado em provas sobre a lei de drogas, lei 11.343. Na próxima aula, né, no caso no próximo vídeo, vamos estar dando sequência aí a partir do artigo 41.